Lucas 13, verso 1 está escrito: por essa época Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira nenhuma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18, que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não! E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Aí alguém diz assim: pastor, que jeito de começar a mensagem. Misericórdia. No lugar onde a sua vida teve uma marca ruim, Deus quer construir uma nova história. Deus não tem dificuldade alguma em lidar com as negativas da vida. Deus é poderoso para transpor aquilo que para nós é impossível, aquilo que para nós é uma barreira, é um obstáculo, aquilo que para nós é impossível. Jesus vai alertar um grupo de pessoas que está focado em trabalhar por comparações. Quem é o mais pecador? Quem são os mais pecadores? A religião faz isso com as pessoas. Você quer perceber quando uma pessoa começou a se tornar religiosa e não mais espiritual? É quando ela acha que ela é dona de uma fita métrica do céu, e que aqui na terra ela vai passar essa fita métrica e dizer: mais santo, menos santo, mais de Deus, menos de Deus, ungido, não ungido. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós podemos julgar verdade, julgar frutos pelos frutos. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você e eu perdemos tempo julgando como o vizinho está construindo a casa dele, nós entortamos a construção do muro da nossa casa. Você pode ter ao seu lado um vizinho construindo a casa sobre a areia. Jesus disse que é mais sábio construir a casa onde? Sobre a rocha. E o vizinho pode estar construindo sobre a areia. Aí você, ao invés de cuidar da sua construção, claro, você já falou para ele: não construa na areia, isso aí vai cair, isso aí não vai ser sólido, não vai ser forte o bastante, vai dar errado, vai dar ruim e tal. Ele não quis te dar ouvido. Constrói a tua casa. Mas aí a gente começa a construir e dá uma espiadinha. Construir e dar uma espiadinha. E daqui a pouco, entre um tijolo e outro, e uma espiadinha, você já pôs o tijolo desalinhado. A hora que o muro está grandão, você olha, ele tem uma barriga. Essa barriga foi a nossa perda de foco. Essa barriga foram as distrações. E alguém vai chegar e vai dizer: ou você conserta isso aí, agora você vai ter que derrubar tudo que você fez, ou a sua casa, apesar de estar na rocha, também é instável, e ela deveria ser estável. Quem está entendendo até aqui? A grande questão desses homens não é a solução. A grande questão desses homens é: quem são os maiores pecadores? Quem são os culpados? Põe o primeiro tópico para mim, Ana, por favor. Presta atenção nisso e guarda isso no seu coração. O foco dos homens são os culpados. Eu preciso achar um culpado por que eu estou vivendo. A culpa é do governo. A culpa é da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais. Eu cresci num bairro ruim, eu não tive bons estudos, eu não tive apoio. É o meu pastor que não era direito, é a igreja. O foco dos homens é encontrar culpado para suas frustrações. Mas o foco de Deus é estabelecer solução. Você veio aqui essa noite, não é para encontrar o culpado do seu sofrimento, mas é para conhecer um pouco mais daquele que é a solução para os seus problemas. Jesus, aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário, pagou o preço, e onde havia um ambiente marcado por tragédia, Ele chega para mudar a história, o testemunho daquele lugar. A fama do lugar onde você está vai ser mudada através de experiências com Jesus. O que te assusta não assusta o teu Deus. As nossas impossibilidades não são impossibilidades para Deus. Onde alguém disse não para nós, não impede o nosso Deus de agir. Tire os olhos da questão de culpa, de quem é a culpa. E ainda digo mais:
Troque aquela lupa que você usa para enxergar o pecado dos outros por um espelho, para examinar um pouco mais a si mesmo. Porque às vezes nós andamos com uma lupa na mão e queremos enxergar o pecado dos outros. Eu estou com uma lupa aqui. Eu vou ver o que Ananias anda aprontando. Não, calma, não precisa tremer não. Calma, não vai cair por terra agora não. Então vem com a lupa. E aí eu encontro um cisco no olho dele através da lupa. Mas se eu tivesse um espelho, eu perceberia que no meu tem uma trave. A questão daqueles homens é julgar. Herodes mandou matar um grupo. Se Herodes conseguiu fazer isso é porque eles eram muito pecadores. Se algo deu errado na sua vida é que você é muito pecador. Irmãos, quem de nós nunca percebeu alguém nos julgando por causa de uma luta que estamos enfrentando? Quem de nós nunca percebeu alguém nos julgando por causa de uma crise, por causa de uma perda, por causa de um momento de solidão, por causa de um momento de abandono? Parece que todo mundo foi embora e alguém vai olhar e vai dizer: tem que se examinar mais. Aí Jesus, ele vai além, ele diz: olha, eu não vou falar para vocês só dessa situação não, eu vou além. Sabe aqueles 18 que morreram quando caiu a torre em Siloé? Claro que sabemos, Siloé ficou marcada pela tragédia. Pois é, vocês acham que eles eram mais culpados? Que eles eram mais pecadores que vocês ou que esses outros? O que eu tenho a dizer para vocês, Jesus fala, é que nem eles eram mais pecadores, nem esses outros e nem vocês. A verdade é que todos os homens, quem não se arrepender dos seus pecados, vai morrer. Quem não reconhecer que diferente um do outro, mas também peca, também erra, vai perecer, vai perder a vida eterna, vai perder aqui na terra, casamento, família, saúde, finanças. O foco de Jesus é nos apresentar a solução, não é ficar jogando em rosto, e nem ficar cavando, para encontrar quantos metros de profundidade está o nome daquele que foi o culpado pelo problema. Então a primeira coisa é realinhar a nossa visão. A minha visão daqui para frente tem que ser, eu já ministrei sobre isso. Pessoas comuns, está lá no YouTube essa mensagem, pessoas comuns buscam culpados. Pessoas de fé buscam solução. Eu e você não somos apenas pessoas comuns, nós somos pessoas de fé. E Jesus propõe uma visão além do julgamento. A visão da redenção. A visão onde, independente do grau ou do nível de pecado de um grupo, do outro grupo ou do terceiro grupo que está julgando aqueles dois grupos, é um grupo julgando os que foram mortos por Herodes, um grupo julgando os que morreram por causa da torre, e o terceiro grupo, Jesus diz, eu proponho uma coisa, os três grupos, os que foram mortos aqui, os que foram mortos aqui, os que estão julgando esses dois grupos, se não se arrependerem, a solução é arrependimento. Pastor, eu errei muito. Você veio para uma noite de concerto com Deus, e a partir desse concerto, até a fama do lugar muda, até a fama do ambiente muda. Agora vamos para João, Evangelho de João capítulo 9. João 9. Siloé ficou marcada de forma negativa por causa de uma tragédia. E quantos de nós temos alguns bloqueios, porque determinada área ou determinada fase, momento da nossa vida, ficou também marcado por causa de uma tragédia. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ei, vamos além dessa tragédia. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, ei, vamos mudar essa marca. Eu quero mudar a fama desse lugar. Não dá para apagar o que passou, não dá para fingir que não aconteceu, mas o que dá é para escrever uma nova história em cima daquele ambiente. E Jesus vai nos provar que isso é possível, e trouxe você aqui hoje para que isso seja possível na tua vida. O ambiente não é só você, diga, não apenas eu, mas o meu ambiente.
Está sendo mudado já. Vamos lá, João 9, verso 1, diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Presta atenção, Jesus fazia o quê? Caminhava. Jesus está em movimento. Irmãos, eu falei aqui domingo, a palavra de Deus está em movimento. Em Gênesis a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, estava em formação ainda, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As águas até hoje se movem, porque onde o Espírito de Deus se move, ele deixa um legado. Se o Espírito de Deus se mover na minha vida, na sua vida, no nosso casamento, saúde, ministério, empresa, fica um legado. Deixa ele continuar se movendo ali. Não trava o Espírito Santo não. Não se envergonhe dele. Jesus está passando. Jesus não está parado. Jesus não está chegando ao seu destino. E aí eu vou buscar algumas semanas atrás. Por 2 semanas nós falamos sobre oportunidades. Quem lembra disso? Na nossa caminhada do mês de abril, o mês de abril o tema era, alguém lembra? Caminho de milagres. Ouvimos testemunhos aqui da irmã Clésia, por exemplo, que falou: pastor, uma mensagem que o senhor falou que os pequenos milagres do dia a dia, às vezes a gente fica esperando só o grande, e aqueles pequenos, que as pequenas conquistas, as pequenas vitórias, que muitas vezes o maior milagre que nós vamos viver não está no nosso destino, mas está no meio do caminho. Pedro andou sobre as águas, ele não estava no destino, era no meio do caminho. Naquela viagem a maior experiência de Pedro foi andar sobre as águas. Ainda que ele tenha afundado, Jesus o salvou. Mas a maior experiência de Pedro não foi chegar do outro lado. Lá Jesus exerceu o seu ministério, mas a grande experiência de Pedro foi no meio do caminho. Nós precisamos ficar atentos enquanto Jesus está passando. Nós precisamos ficar atentos enquanto Jesus está se movendo. Porque Ele se move e vê. Diga comigo, Jesus se move e vê. Presta atenção, enquanto caminhava, Jesus viu quem? Um homem. Olha como que a gente é. Quem falou um cego? Aí. É assim. Igreja é um terror. Jesus viu um homem. João, que escreve, enxerga o defeito do homem, ele é cego. Os discípulos vão perguntar quem pecou, ele ou os pais. Olha como a gente é julgador. Um vê o defeito, um quer encontrar quem é o culpado, mas Jesus só está vendo um homem. E essa palavra, um homem, não está falando de gênero masculino, está falando, Jesus viu uma pessoa. Jesus viu alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Tem alguém que se enquadra nisso aí hoje aqui? Então Jesus está passando e está vendo. Põe aí o próximo tópico para mim, Ana, por favor, para eu já acelerar aqui. Ó, o que nos impede de ver Jesus, porque aquele homem era como mesmo? Me ajuda aí, Lê, você que logo já taxou ele, já Jesus, ele e a Carla já rapidinho saíram julgando. Como é que aquele homem era? Ele era o quê? Cego. Ele podia ver Jesus? Não. Então preste atenção, o que nos impede de ver Jesus, não impede Jesus de nos ver. Poxa, eu queria tanto ver Jesus. Eu queria tanto ver Jesus. Eu queria tanto ver Jesus. E Jesus está passando e dizendo: você pode não me ver, mas eu te vejo. Ei, preste atenção, nas suas noites mais sombrias, nos seus dias mais desafiadores, ainda que você não esteja enxergando a presença de Deus, ainda que você não esteja enxergando a mão de Deus na sua vida, o poder de Deus, ainda que você não esteja enxergando a presença de Jesus, eu estou aqui para te dizer que pela palavra de Deus, Jesus está te vendo. Quando você não enxerga a saída, Deus, eu não enxergo onde tem uma palavra para eu sair desse problema. Deus, eu não enxergo onde tem a solução para eu me livrar dessa crise. Deus, eu não consigo ver. E Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu estou passando e estou te vendo, e logo eu vou abrir a minha boca para dar um comando que vai mudar a tua vida e mudar a fama do ambiente onde você está. Porque foi isso que Jesus fez. Não pare porque você não viu. A gente tem o costume de parar porque a gente não viu. Eu não vi. Eu fui lá, mas eu não vi ninguém me reconhecer, eu não vi ninguém me apoiar, eu não vi ninguém me aplaudir. Sabe, eu fui fazer o exame e eu não vi o resultado que eu queria, eu não vi.
Eu fui renegociar uma dívida e eu não vi uma solução viável. Eu fui comprar algo e não vi condição de comprar, eu não vi. Eu fui pedir perdão para alguém e não vi naquela pessoa, de disposição. Ela falou que me perdoava, mas logo percebi que é da boca para fora. Quem já passou por isso, diga amém. Porque a gente está preocupado em achar o culpado. Aquela pessoa, a gente está julgando os outros. A gente tem que preocupar com a solução. O que eu preciso fazer? Pedir perdão? Então eu pedi perdão. Deus, minha parte está feita. Se essa pessoa quer me perdoar, glória a Deus. Se ela não quiser, aí o Senhor trata com ela agora, porque eu estou tratado, solução está feita, eu estou vendo Jesus. E o principal, Jesus está me vendo. Jesus está me vendo, tendo a humildade de ir lá e consertar algo que eu fiz errado. Ainda que eu não esteja vendo naquela pessoa disposição para me perdoar, Jesus está vendo em mim disposição para pedir perdão e reconhecer meu erro. Quem está entendendo? Para de condicionar suas atitudes ao que as outras pessoas vão fazer, ao que o cenário vai mostrar, ao que você enxerga. Se preocupe mais em quem está enxergando você. A gente precisa se preocupar mais em quem está olhando para nós. Alguém vai dizer, pastor, estou falando da nuvem de testemunhas, que diz, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço, tão de pé nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, verdade, mas eu falo além disso, Deus está sempre nos vendo. Aquele cego, ele não era o destino final de Jesus, ele está no meio do caminho. Eu falei disso domingo. Eu vou falar mais uma vez aqui. Uma das grandes bênçãos de você congregar, de você vir para o culto, dentre as inúmeras, a primeira que eu falo é obediência. Deus mandou vir. Quem não vem tem desobediência, é só isso. Que isso, pastor? O senhor está... Não, Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Não vai nenhum dia da semana, nem o domingo. Não vai dia nenhum. Está na Bíblia. Não dá para a gente pegar e dar uma quebradinha. Deus, Deus, eu entrego um dízimo dobrado. Deus não está preocupado com o seu dízimo. Deus está preocupado com o teu coração. Se o seu coração vem o dízimo, vem tudo. O resto é só consequência. É coração. Uma das grandes bênçãos que se manifestam aqui, a Bíblia diz, com o bom e com o suave é que os irmãos vivem em união, ali Deus derrama a bênção, unção. O que é isso? Alguém que está sentado à direita clamou, Deus, eu preciso de uma resposta nessa área. O outro que está na esquerda clamou por resposta em outra área, que você nem pediu, mas por causa dele, eu vou falar daquele assunto que vai abençoar você. Aí alguém de casa diz, mas eu estou aqui, estou ouvindo aquilo que todo mundo pediu, mas a atmosfera você não está vivendo, porque a unção está sendo liberada nesse lugar, nesse ambiente, para mudar a fama desse ambiente. Eu vou mostrar para você na Bíblia isso. A preocupação de Jesus é mudar o ambiente onde ele passa. Jesus entra na casa de Zaqueu e muda a história daquele homem. Onde Jesus vai passando, ele vai mudando a história, a fama daquele lugar, não apenas daquela pessoa. Jesus então vê um homem cego. O homem cego não o vê, mas ele vê. Irmão, guarda isso no coração. Nas suas noites mais sombrias, onde ninguém te apoia e onde você não enxerga nenhuma saída, Jesus continua te vendo. Continua te vendo. Aí o verso 2 vai dizer assim: seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Os discípulos querem saber. A gente quer saber o porquê. Eu conheço gente que é assim, tudo quer saber o porquê. Por quê? Foi por causa de seus próprios pecados? Agora já arrumaram um caminhão de pecado para ele. Ou dos pecados de seus pais? Quer dizer que o homem é lascado de uma família lascada, porque senão não era cego. As pessoas têm facilidade em taxar, julgar, rotular. Deus tem facilidade em libertar, restaurar, abençoar, e os nossos olhos estão nele nessa noite. Os nossos ouvidos estão abertos a ele. Aquele homem, além de cego, está tendo a sua vida devastada por julgamentos sem ser ouvido. Alguma coisa tem, ou ele pecou, ou seus pais. Alguém aí pecou, tem alguém que aprontou. Senão esse homem não estava cego aí, ó. Eles perceberam que Jesus viu aquele cego. Eles perceberam a atenção que deu aquele cego. Presta atenção, entre o versículo 1 e o versículo 2, Jesus falou com o cego?
Está escrito que Jesus se dirigiu ao cego? Não. Mas Jesus fez alguma coisa no seu movimento, a atenção de Jesus, alguma coisa Jesus fez que chamou a atenção dos discípulos. Jesus está olhando para ele, Jesus está de olho nele. E o que eles pensaram? Jesus está pensando a mesma coisa que a gente. Nós vamos antecipar agora, nós vamos arrebentar. Jesus, nós estamos pensando a mesma coisa que o Senhor. Quem será que pecou, hein? Será que foi ele ou foi os pais? Estava aqui pensando, o Senhor reparou esse cego aí, né, também? O Senhor está observando ele. A diferença é que o olhar de Jesus para nós é diferente do olhar de outros, até de seguidores de Jesus. O olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus é para restaurar. O olhar de Jesus é para transformar um ambiente de tragédia em um ambiente de testemunho. É para mudar cenários. É para trazer da destruição para a restauração. Esse é o olhar de Jesus. E eles então vão perguntar: mestre, Rabi, quem foi que pecou? Ele está assim por causa dos pecados dele. Eles nem sabiam que o homem era cego de nascença. Alguns estudiosos acreditam que aquele homem nem tinha o globo ocular, porque depois, quando ele aparece curado, os homens não reconhecem, e fica aquela dúvida. É claro que tem algumas razões para isso. Primeira razão: um cego vive cabisbaixo, ombro caído, semblante caído. Segundo, se ele está sujo, ele não vê, então ele está com o rosto às vezes sujo. Jesus vai mandar ele se lavar e ele lava o rosto. Terceiro, muito provavelmente ele não tinha o globo ocular. E uma pessoa que não tinha o globo ocular e agora passa a ter, muda o semblante da pessoa. Mas fato é que todo mundo olhando para aquele homem só enxerga possibilidade de pecados, possibilidade de pecado, possibilidade de pecado. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: pastor, eu estou olhando assim para alguém. Talvez você diga: eu estou olhando assim para uma situação da minha vida, não tem jeito, é só possibilidade de tragédia, é só coisa ruim, é só má notícia. Eu estou aqui para te dizer que Jesus viu o que você está vivendo, viu o que você está sentindo, viu e ouviu o que você tem falado com Ele, e enviou essa palavra essa noite para dizer para você: eu enxergo além da sua dor, além da sua frustração, além do seu sofrimento, além das negativas da vida, além dos traumas da vida. Eu tenho um solo fértil em todo ambiente de desastre. Todo ambiente de desastre, de tragédia, de dor, para Deus é um solo fértil para levantar um grande testemunho e glorificar o nome dEle. Ele não tem dificuldade com isso. Aqueles homens vão questionar: quem pecou? É por causa do pecado dele ou dos pais? Vamos para o verso 3, vamos seguir. Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Irmãos, olha a diferença. A diferença de João, Jesus e os demais discípulos. E ainda vou incluir um quarto grupo, os vizinhos daquele homem, porque não dá tempo, eu não vou ler tudo hoje, o texto é longo, acontece muita coisa, tem muitos desfechos, daria para passar um mês só estudando João 9, mas Jesus vê um homem, Jesus vê alguém criado à imagem e semelhança de quem? De Deus, e que deve viver tudo aquilo que Deus planejou. Essa é a visão de Jesus. Isso aí aconteceu para a gente manifestar o poder de Deus, para a gente mostrar que a vontade de Deus para Ele é boa, agradável e perfeita. João, que vai escrever, vê um cego, vê um homem e julga um homem, ele junto dos discípulos, pela sua deficiência, pela sua fragilidade, pela sua dor. Os vizinhos daquele homem já enxergam um mendigo. Se você ler o texto todo, você vai ver que eles vão falar: esse não era aquele mendigo? Não era aquele homem que ficava pedindo esmola? Enquanto o mundo, enquanto vizinhos, enquanto pessoas que não estendem muitas vezes a mão, não fazem nada por nós, nos enxergam como pedintes, como quem está pelas nossas limitações, pelo que fazemos. Enquanto outros nos enxergam pela possibilidade de pecados ou deficiências, Jesus nos enxerga como um potencial para manifestar a glória de Deus na terra. Eu sou o potencial para Deus manifestar o poder dele aqui na terra. Você está nessa comigo? Diga isso, diga: eu sou um potencial para Deus manifestar o poder dele aqui na terra. Eu sou.
Sou terra boa para Ele, porque eu sou uma terra limitada, cheia de falhas, cheia de fragilidades, de erros, onde Ele pode trazer os seus acertos, o seu extraordinário, o seu sobrenatural. Que você e eu possamos nos enxergar mais à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, e menos sob a ótica dos outros. Porque sempre vai ter alguém rebaixando quem nós somos. Só que a Bíblia diz agora que Jesus está olhando para esse homem. Esse homem chamou a atenção de Jesus. Agora, não mais apenas olhando, mas agora o olhar, entre aspas, de Jesus, passou a ser explicitamente diante de todo mundo, o olhar de resultado, solução, restauração, cura. Jesus agora falou, Jesus agora externou aquilo que talvez estava dentro dele desde a hora que ele olhou para aquele homem. Talvez ele tenha passado e olhado para aquele homem e dito: é ele. Encontrei o que eu precisava aqui nessa região. Eu vou passar, eu não vou parar aqui. Mas encontrei, eu precisava deixar uma marca aqui. Eu precisava mudar uma história aqui. Eu precisava mudar o ambiente. Todo mundo quando fala desse lugar, lembra de tragédia. Todo mundo quando fala desse lugar, lembra de dor, lembra de morte. E eu estou passando por aqui para mudar esse lugar. Alguém sabe em que lugar que Jesus vai mandar esse homem? Vocês vão saber. Eu preciso mudar isso aqui. E ele olha para aquele homem e diz: é ele. É através dele. Irmão, presta atenção que Jesus vai fazer um homem se mover de onde ele está para um ambiente que Jesus quer mudar. O que isso significa? Que se eu e você não dissermos para Deus: Deus, o ambiente da minha casa pode me usar para transformar, Deus vai ter que trazer alguém de fora para fazer isso. Mas o milagre está dentro da sua casa. Para de esperar alguém entrar lá para dar a palavra que Deus já colocou na tua boca. Para de esperar alguém entrar lá para dobrar os joelhos. São os seus joelhos que Deus está esperando. Não, quando tal pessoa na minha família se converteu, o resto se converte. Não, você é a pessoa que Deus escolheu. Pastor, mas eu sou limitado. Esse homem era cego. Esse homem era cego de nascença. Esse homem não tinha crédito algum. Esse homem nem podia entrar no templo para adorar a Deus. Esse homem, aos olhos naturais, não era resposta para ninguém na sociedade. Mas Deus levanta uma resposta onde ninguém enxerga. Olharam para você e disseram: você não é resposta para ambiente algum. Deus olhou e falou: então é você que eu vou usar. Então é aí que eu vou trabalhar. Porque você está disponível para Deus. Jesus olha e diz: vamos manifestar o poder de Deus aí. Eu vou fazer algo na vida desse homem. Agora todo mundo se espanta. Opa, peraí. A gente queria saber quem era o culpado. E Jesus está preocupado só em trazer solução. Peraí, Jesus, mas antes do senhor curar ele, não dá para contar quem foi que pecou? Porque às vezes a gente é assim, né? Vamos resolver? Não, primeiro a gente quer saber quem fez a arte, depois a gente resolve. Sabe aquela história de quando alguém cai perto de você? Primeiro você vê se está bem, depois dá risada. Primeiro vê se está bem. Você não pode dar risada antes. A Carla está ali que não está se aguentando, doidinha para rir. Ai, pastor, tem hora que eu não me controlo, eu dou risada para depois saber se quebrou alguma coisa. Não. Primeiro vai levar a solução. Primeiro vai ajudar a pessoa. Jesus olha para aquele homem e diz: nós vamos mudar isso aí. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: nós vamos mudar isso aí. Nós vamos mudar isso aí. Guarda isso, irmãos. Os discípulos julgam e enxergam segundo a deficiência daquele homem. Pessoas olham para nós segundo nossas qualidades e deficiências, defeitos. Os vizinhos olham para o que ele faz. O que ele faz? Vizinho é assim, não é? Fulano trabalha com o quê? Ih, começou a prosperar, acho que mudou de emprego. Será que está traficando? O que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Os vizinhos, é o que ele faz? Ele é um mendigo. Jesus vê um homem, criado à imagem e semelhança de Deus, para dominar sobre a terra. Um homem que herdou o mesmo pecado que eu e você herdamos, e que também cometeu pecados como nós cometemos, mas que também tem direito ao mesmo Redentor e Salvador que eu e você temos. Ele está entre nós, Ele olhou para você, Ele olhou para o seu sofrimento, Ele olhou para a tua dor e te trouxe aqui para dizer: ei, vamos levantar, vamos mudar essa história, vamos mudar esse cenário, mas você vai ter que se mover. Você pode dizer para quem está ao teu lado: diga, você vai ter que se mover. Vai ter que se mover. Porque a gente fica esperando que tudo aconteça assim. Perceba. Põe aí para mim rapidinho, Ana, só 1 Samuel 16:7. Só para eu fazer um comentário. 1 Samuel 16:7.
Discípulos vêm pela deficiência, vizinhos vêm pelo que ele faz, mas Jesus vê a imagem e semelhança de Deus. Jesus vê a possibilidade de manifestar o poder de Deus. Isso está na Bíblia. O Senhor, porém, disse a Samuel, quando Samuel ia ungir Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o primogênito de Jessé, achando que estava diante dele o novo rei de Israel, o azeite não desceu. Ele vira o chifre e o azeite não desce, e aquilo é resposta de Deus. Se não descer azeite, não foi Deus, não aprovou, e não desceu. Deus não tem problema com a lei da gravidade. O negócio de Deus são a lei dos princípios. Deus se move por princípios. E aí o Samuel fala assim, não estou entendendo, Deus. Vem o Abinadab, e não é possível, Deus. O que está acontecendo? Aí Deus vai falar para o Samuel. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para onde? Para o coração. Todo mundo olhou para aquele homem de um jeito, Jesus olhou de outro jeito. Para de tentar impressionar todo mundo e só se preocupa em colocar a sua verdade diante de Deus. Senhor, eu sou limitado, Senhor, eu tenho falhas, Senhor, mas eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te desejo, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida, Senhor, eu não sou o melhor marido do mundo, eu não sou a melhor esposa do mundo, eu não sou o melhor funcionário, mas eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero ser uma bênção, eu quero onde eu chegar, eu quero carregar a tua glória comigo, a tua presença comigo, o Senhor é a luz do mundo, o Senhor está em mim, onde eu chegar tem que chegar a luz. Deus não vê como vê o homem. Deus não depende de quem eu e você somos. A questão de Deus é o quanto nós estamos abertos a Ele, o quanto estamos disponíveis a Ele. Tem alguém disponível para Deus hoje aqui? Volta lá no João 9, 8, aliás. João 9, verso 8. Seus vizinhos e outros que o conheciam como o quê? Como mendigo. Lembra que eu acabei de falar? Eles viam ele como mendigo. Cada um vê de um jeito, mas Deus vê diferente. Começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam, não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Presta atenção, eu pulei a cura, nós vamos para ela, que eu quero terminar com ela. Presta atenção. Os vizinhos viram um mendigo. Os mendigos, os vizinhos, perguntaram, quem curou você? Aquele homem diz, olha, eu só obedeci, eu só... Até então, esse homem era o centro das atenções de alguém? Esse homem estava em evidência? Se prepare. Porque quando Deus começa a agir na tua vida, as pessoas vão começar a olhar para você. Mas talvez no primeiro momento não vai ser como você esperava. Às vezes no primeiro momento a gente esperava que todo mundo chegasse comemorando a mudança na nossa vida. Mas vão chegar desconfiando. Vão chegar duvidando. Vão chegar questionando. Põe o próximo tópico para mim, Ana, por favor. Olha isso. Jesus estava passando em movimento. Só vai ser abençoado quem reconhecer a oportunidade e tiver atitude. Esse homem teve atitude. Qual foi a atitude dele? A mesma que eu e você temos que ter. Obediência. Diga comigo, obediência. Qual obediência? Volta lá no verso 6 e 7. A gente ainda vai falar um pouquinho dos outros, a visão dos outros. Mas volta lá no verso 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus tinha dito que ele era a luz do mundo, enquanto ele estava no mundo. Ninguém pecou, o fato aqui não é quem pecou, ele é os pais, mas eu estou aqui para manifestar o poder sobre a vida dele. Verso 6, depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou como? Enxergando. Esse homem teve atitude. Jesus está passando, falou com ele, ele se levanta e vai agir. Irmãos, e nós? Jesus passa, fala, a gente pede confirmação, reconfirmação, triconfirmação e tetraconfirmação. O Brasil é penta, então eu quero uma pentaconfirmação porque eu sou brasileiro. Até quando?
E aí nós dizemos, Deus não olha para mim. E Jesus está falando, quê? Eu te vi quando você nem me viu. Irmãos, 7 de junho de 98, Jesus já me via naquele carro, Jesus já me via naquela última balada, Jesus já me via naquelas bagunças, Jesus já me via naquela curva onde eu dormi e que eu poderia morrer, que o diabo queria me matar, mas eu não estava vendo Jesus. Eu entrei na festa e meio que na minha mente veio assim, parece que eu estou entrando no inferno. O diabo tinha tudo preparado, eu não estava vendo o que era para eu fazer. O que era para eu fazer? Não ter ido para aquelas bagunças. O que era para eu fazer? Era para ter parado de beber. O que era para eu fazer? Tantas coisas, mas eu não vi nada disso. Mas Jesus já estava me vendo e dizendo, eu não abro mão de você, tem alguém orando por você. Estou aqui para te dizer, continue orando por pessoas preciosas, porque mesmo que eles não estejam vendo Jesus, por causa da sua intercessão, Jesus continua vendo e entrando no meio do caminho daquelas pessoas. Aí alguém vai questionar, porque nós agimos, começamos a ter atitude. Pare de procrastinar o reagir à voz de Deus. Deus falou, faz. Deus deu uma ordem, obedeça. Deus deu um comando, pratique. Até quando? Vai tentar construir algo na mentira, na infidelidade, na deslealdade, na desonra. Vai na verdade, vai na luz, seja fiel, entre em aliança, entre em propósito, entre em compromisso. E Deus, é essa direção, eu vou contigo até o fim. Atitude. As pessoas vão começar, quem é esse? E por que isso? E por que aquilo? Põe o próximo tópico para mim, por favor, Ana. À medida que Deus lhe abençoar, aumentará a medida com a qual lhe o quê? Julgarão. Antes esse homem só é julgado como cego e mendigo. Agora ele é julgado como aquele que quebrou o sábado, porque ele foi curado no sábado. Agora ele é julgado como aquele que, fala aí quem foi que te curou no sábado, porque não pode, que absurdo é esse? E não pode mexer o barro. E é interessante que Jesus faz umas coisas que a gente vai, Jesus cospe no chão e faz lodo, faz barro. Alguém vai dizer, e bacana, e isso eu também acho bacana, o verbo, a saliva toca a terra, o homem é pó. A palavra misturada com a terra traz cura àquele homem, legal. Só que mais interessante do que isso, não se podia mexer barro no sábado. Oleiro não trabalhava sábado. Tem que guardar o sábado. Ninguém mistura o barro no sábado. Jesus cospe no chão e mistura o barro. Gente, Jesus é incrível. Tem hora que acho que Jesus fala assim, vou dar uma pirraçada, vou deixar esses caras doidos. Eu vou deixar esses religiosos doidos. Aquilo ali, ninguém quer. É o desacreditado? É o que ninguém dá valor. É aquele que o pessoal fala, Paulinho. Qual Paulinho? Paulinho da doceria. Aí Jesus fala assim, é o Paulinho da doceria que eu vou levantar como Paulo das distribuidoras. Jesus não tem dificuldade em trabalhar com aqueles que foram rejeitados. Afinal de contas, ele é um dos rejeitados. Até hoje ele é rejeitado. Mas a gente se deprime, a gente para a nossa vida porque a gente diz, me rejeitaram, então eu não posso ir adiante. Aí Jesus fala assim, ei, fica tranquilo, você foi escolhido para jogar no meu time. Já parou para pensar nisso? Toda vez que te rejeitarem, principalmente por causa da tua fé em Jesus, se lembre que você acabou de entrar no time de Jesus, que também foi rejeitado por obedecer o Pai. Bem-vindo ao time dos rejeitados pelo mundo e escolhidos pelo reino. Bem-vindo aos do time que vão mudar o testemunho e a história dos ambientes para onde Deus está mandando a gente se mover. Lembra que a gente acabou de falar sobre atitude? Jesus cospe no chão, faz lodo e manda ele fazer o quê? Vai e se lava no tanque chamado Siloé. Vai até Siloé, o lugar marcado por tragédia. Vai a Siloé, lugar marcado por morte, e vai lá, lava os teus olhos naquele tanque, porque quando falarem de Siloé, não falarão mais da torre que caiu e matou 18 pessoas, mas dirão que um cego de nascença, aquilo que nunca até então foi registrado na Bíblia, tenha sido curado. Ele foi curado no tanque de Siloé. O ambiente da tragédia é solo fértil para Deus operar o extraordinário. Ele não passa um pano e finge que não aconteceu nada. Ele simplesmente escreve uma nova história.
ele simplesmente sobrepõe aquilo com extravagância. Irmão, Deus está falando com alguém hoje aqui? Aquele homem é um improvável, e Deus gosta de gente assim. Aquele homem é um descartado, e Deus gosta de gente assim, porque ele passou por isso. Simplesmente obedeça, simplesmente creia, simplesmente se mova. Mas presta atenção, foi gostoso para aquele homem andar com lodo nos olhos? Por quê? Qual o problema de ter lodo nos olhos? Gente, presta atenção, aquele homem não enxergava. Colocar lodo nos olhos, mudou a visão dele? Não, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Portanto, ele tinha o quê? Sensibilidade. Leproso que perde a sensibilidade na pele. Ele tinha sensibilidade. Você quer entender melhor? Quem quer entender melhor essa palavra? Você vai vir aqui, eu vou pegar um pouquinho de terra e misturar com água. Não vou nem usar o cuspe, vou pôr nos seus olhos. Você quer? Por que não? Por que não? Porque vai arder. Porque vai doer. Porque vai tornar desconfortável. Eu não sei qual foi a caminhada que te trouxe até aqui. Qual foi o caminho de desconforto que te trouxe até essa noite. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. É no caminho do desconforto que Jesus vai operar um milagre. Jesus falou para aquele homem: ei, você vai andar por um caminho desconfortável. Vai doer, vai arder, mas não pare. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Pode colocar. Esse é o dia. Que dia? O dia que está ardendo. O dia que está doendo. Quem lembra, domingo a gente deu uma orientação. Todos os dias, comece o dia lendo o quê? Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que fez o Senhor. Ou esse é o dia da vitória de Deus. Se alegre nele. Mas como é que eu vou me alegrar, pastor? No dia em que eu estou perdendo tudo. Eu estou perdendo tudo, mas eu estou andando com Deus. Então Deus já tem um plano aí na frente. Eu não estou entendendo, eu não estou enxergando, eu não estou vendo, mas Deus está me vendo e eu estou andando com Ele. Então eu vou me alegrar nesse dia. No dia que eu ouvi a pior notícia da minha vida, como é que eu vou me alegrar, pastor? Porque eu não estou enfrentando essa má notícia sozinho. Deus está comigo. A Bíblia não diz: esse é o dia que o Senhor fez, Ele é perfeito e não há dores. A Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez. O diabo não cria nada. Quem cria é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. É Deus que cria, Deus cria, Deus cria. O diabo não cria um dia. Esse é o dia que o diabo fez. O diabo não tem poder sobre o tempo, Deus o tem. Então esse dia foi Deus quem fez. E esse dia, aquele cego está lá. A Bíblia diz que aquele cego clamou por Jesus igual Bartimeu. Ele clamou por Jesus igual Bartimeu, gente? Ele não fez nada, ele foi visto. Irmão, você veio aqui, você foi visto. Você foi visto. Ele não clamou, ele não pediu. Esse é o dia que Jesus tira ele do seu ambiente que ele já está acostumado. Afinal, ele nasceu cego, ele nunca viu. Quem aqui já foi para o espaço? Ninguém. Vocês nunca foram na lua, gente? Quem está sentindo falta? Pastor, esse ano eu estou sentindo falta de dar um pulinho na lua. Faz tempo que eu não vou lá. Está sentindo falta de ir para a lua? Por quê? Nunca foi. Não sei o que é, não provei, não experimentei, não tive essa experiência. Não, você precisa ver como que é legal no espaço, gravidade zero. Não sei como é que é. Gostaria, talvez alguém gostaria de ir para a lua, outros diriam: Deus me livre. Mas o fato é que você não vai sentir falta. Você não conhece, não teve experiência. Esse homem, claro que ele tem um desejo, mas não está sentindo falta. A diferença, ter um desejo e sentir falta. Está claro aqui? Tem um desejo, mas não está sentindo falta. Jesus vem e no primeiro momento Jesus causa um desconforto. Aquele homem ouve. Aquele homem ouve. E ele ouviu Jesus cuspindo. Você cospe silenciosamente. Por mais que você fale assim: não, mas Jesus fez aquele biquinho e soltou. Irmão, a audição do cego é apurada. O homem é cego desde que ele nasceu. Aí de repente ele ouve, pic. Aí alguém, que isso? Aí Jesus vai lá e dá uma mexidinha. Jesus vai e passa no olho. Eu fico imaginando, não sei se ele perguntou ou não. Ele falou: será que é o que eu estou pensando? Não estou acreditando. Será que é bullying? Será que eu entrei para alguma faculdade e estou pagando agora? Ei, aquele homem simplesmente se levantou. E no desconforto de seu globo ocular ou seus olhos cheios de terra, misturada com o cuspe, com a saliva de Jesus, aquele homem se levanta.
Para de esperar a sua vida ficar confortável para se levantar, e se levanta, mesmo no meio do desconforto, e vai até o lugar que Jesus mandou, porque é andando, mesmo no desconforto, é andando, mesmo que chorando, com a sua preciosa semente na mão, que você vai voltar com a sua colheita de milagres, e vai impactar muita gente. Esse homem muda o ambiente, o testemunho desse homem, muda a referência de Siloé. Quem aqui já tinha ouvido falar do cego que foi curado no tanque de Siloé? Dá um glória a Deus. Quem já tinha ouvido falar que uma torre caiu em Siloé e matou 18 pessoas? Gente, morreu 18, só um foi curado, é o suficiente? Não, alguém já entendeu aí, ó. O que Deus tem para fazer vai sobrepor aquilo que o diabo tentou trazer. O que Deus tem para fazer, o que Deus tem para trazer de novo na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua empresa, nos teus sonhos, no teu ministério, é muito maior do que as tragédias que ficaram para trás. Vai além das frustrações. Creia. Não se fala mais da torre. Eu acho que essa é a primeira vez que eu prego sobre essa torre. 21 anos que eu estou no ministério. E se eu estou te atrapalhando, eu estou no ministério, depois você briga com esse homem, que ele também tem culpa nisso. Um dia, num culto que ele ministrou, Deus terminou de falar, e eu chorava, falava: Deus, vou até o fim, e eu vou te servir. Uma mensagem, ele estava se preparando para ir para a África fazer missão. Ei, eu não sei como você chegou aqui, mas eu estou aqui para te encorajar. Se levanta mesmo no meio do desconforto, e vai até onde Jesus mandou. Porque quando falarem de você, já não falarão da torre que caiu, mas falarão do que ninguém nunca viu antes. Algo inédito está acontecendo na tua vida. Nunca um cego de nascença, nunca tinha sido registrado que um cego de nascença havia sido curado. Esse homem é o primeiro. Pastor, o que eu preciso, eu creio que não pode acontecer, porque eu nunca vi acontecer com ninguém. Então fica tranquilo, que Jesus não tem dificuldade em estrear. Jesus não treme em estreia. Põe o próximo tópico aí para a gente poder orar. O que vamos viver em Deus é para glorificar a Ele e mudar a fama do ambiente. Seja o que está escrito ali? Influenciador e transformador de ambientes com o seu testemunho. Presta atenção que eu encerro aqui. Qual o tanque que Jesus mandou ele se lavar? Siloé. Tem a foto aí? Põe aí, por favor. Aqui, ó. Aí é chique, né, gente? Não, pregar assim, eu sempre sonhei com isso. Ainda tem o pastor Ricardo que vai ver eu fazer isso, né? Ai, Jesus, me segura. Não deixa o orgulho pegar eu não, porque a humildade está querendo ir embora. Brincadeira, gente. Ô, Senhor, me controla aqui, ó. Aqui, ó. Aqui sou eu e a Lindinha. E atrás de nós está o tanque de Siloé. Aqui, ó, eu e a Lindinha. Aqui embaixo o tanque de Siloé. Aqui a Lindinha, o tanque de Siloé. Aqui é o corredor que liga o aqueduto de Ezequias ao tanque de Siloé. Até 2004, não se tinha encontrado o tanque de Siloé. Imaginavam um outro lugar que não tem nada a ver e tal, mas que sabiam que não era. E em 2004, por um problema estrutural lá em Jerusalém, vão mexer e tal, e começa a mexer, e de repente chamam alguns historiadores e falam: ó, vocês querem olhar antes, porque Jerusalém é construção em cima de construção, e às vezes para fazer alguma obra, vem historiador, vê, não vai mexer em nada, então pronto, segue a obra. E eles começaram a cavar, e encontraram o famoso tanque de Siloé. Tanque de Siloé, você lembra qual que é o significado da palavra? Nós lemos aí. O enviado. Jesus foi enviado àquele lugar para mudar a fama daquele lugar. Jesus foi enviado para mudar a fama do Rogério. Jesus foi enviado para mudar o destino da tua vida, da tua família. Jesus foi enviado. Um dia um homem foi enviado àquele tanque. Vai até ele, porque a tua história vai mudar. Hoje você foi enviado para esse culto, para a tua história também mudar. Tem um outro tanque famoso na Bíblia, e talvez você se lembre mais dele do que de Siloé. Qual é o outro tanque? Betesda. Tem uma grande diferença entre os dois tanques. E para não falar de várias coisas, eu vou falar só de uma. Por que Jesus mandou em Siloé e não em Betesda? Bom, por causa dessa situação que eu falei, para mudar a fama, mas eu vou além disso. O tanque de Siloé fornecia água. Ele é o final da travessia do aqueduto de Ezequias. Nós passamos por ele também, a pastora. Você anda debaixo do piso da cidade de Jerusalém. Ele é um túnel, e você anda nele incrível. Para mim é uma das coisas mais gostosas que eu fiz em Jerusalém.
Então você anda, então água aqui, água vem aqui, água volta aqui, água aqui, e aquele túnelzinho escurinho com a lanterninha, vai lá e vai. Ezequias fez isso porque toda vez que havia uma guerra, os inimigos de Israel vinham, sitiavam a cidade, e como é que você sai para buscar água? Quando acaba o suprimento e acaba a água, você tem que se render, abrir as portas, perder a guerra. Ezequias falou, isso não vai acontecer, então vamos buscar água de fora, eu vou fazer um aqueduto, um túnel, e vai alimentar a nossa cidade. Então nós nunca, ao redor da cidade de Jerusalém, além dos muros lá, tinha uma nascente, ele puxou para lá. Então você vai andando, 30 minutos mais ou menos de caminhada lá embaixo, 25, 30 minutos, e aí você vai sair no tanque de Siloé. Aquelas águas eram águas limpas. Eles usavam aquelas águas para se alimentar, para tudo. O tanque de Betesda ficava junto à porta das ovelhas, ao curral das ovelhas. Onde a ovelha passa, é limpo? Davam banho nas ovelhas passavam fazendo necessidade, e mais um monte de ovelhas bebiam água. Dá para beber água desse tanque? Dá para você se lavar nesse tanque? Jesus manda ele para um tanque, onde a água é boa para se lavar, porque ele nunca enxergou, e antes dele enxergar pela primeira vez, Jesus quer lavar a visão dele. Ele sempre viu com os... Como é que o cego vê? Com o tato, e com tato, olfato e ouvidos, audição. Como é que ele via, entre aspas, a vida? Ele via a partir do preconceito, da discriminação, da zombaria dos outros. E Jesus fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos lavar os seus olhos, vamos lavar o seu rosto, e quando você abrir os olhos e enxergar, a sua visão será limpa, restaurada. É isso que Deus te trouxe hoje aqui para fazer, que você e eu sejamos lavados na palavra de Deus, e tenhamos a visão perfeita de Deus para nós, e onde chegarmos, que o ambiente também seja impactado por essa restauração em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.